Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado pelo acesso de vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, espero que você acesse mais vezes. Esse canal tem um foco especial na resolução de exercícios ligados de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Ou seja, você vai encontrar exercícios envolvendo diversos assuntos, diversos cálculos. Nós queremos que você visualize, que você acesse ao máximo possível todos os vídeos que nós disponibilizamos para vocês. Mas é importante que você tome alguns cuidados. Primeiro de tudo, não deixe para estudar na véspera de prova, pessoal. Dá uma olhadinha com antecedência, uma semana antes, no mínimo. O aprendizado vai ser muito melhor, tá? Não vai dar aquela correria, aquela loucura. Vai ficar melhor para todo mundo, para você, para o seu professor. Outra informação muito importante. Engenharia é extremamente fácil, é extremamente simples. Se alguém falou o contrário para vocês, esse alguém estava enganado. É muito simples, é muito fácil. Basta você aprender da maneira correta. O nosso exercício de hoje envolverá tensão normal média. Antes de nós irmos para a sala de aula, antes de nós iniciarmos a resolução do exercício, eu quero que você olhe com bastante calma, observe a ilustração e o enunciado do nosso exercício. Dá uma olhadinha aí. Então aqui está o nosso exercício. Vamos só ler mais uma vez o enunciado para a gente se situar. Na ilustração abaixo, a força de 20.000 newtons, ou seja, a força de 20.000 newtons está aqui. Ó. É essa força. Aqui está ela. A força de 20.000 newtons forma um ângulo de 90 graus com uma linha imaginária horizontal, ou seja, a linha horizontal imaginária é essa. E essa força aqui está formando 90 graus, ou seja, o θ é 90 graus. O rebite, unindo duas barras no ponto B, tem diâmetro de 5 milímetros. Então, o rebite, unindo as duas barras no ponto B, tem diâmetro de 5 milímetros. E a barra BD, aqui ela, tem 40 milímetros de largura por 10 milímetros de espessura. A espessura dela, 10 milímetros. Com base nessas informações, determine a máxima tensão normal média sofrida pela barra BD, que é a barra essa aqui, e a tensão de cisalhamento sofrida pelo rebite que une as barras AC e BD. Então, cisalhamento nesse rebite. Então, vamos aos pontos. Vamos analisar o seguinte. Se nós analisarmos essa figura, nós podemos enxergar o seguinte. Essa barra AC, ela forma um ângulo de 30 graus com o horizonte. Aqui, ó, 30 graus. Ok? Então, pensem no seguinte comigo. Aqui em cima nós temos, vamos colocar aqui o ponto C, e nós temos uma força sendo aplicada na barra. Tá? Aqui está a barra presa, aqui, enfim, estou reproduzindo o sistema. Então aqui são 30 graus, correto? Pense o seguinte comigo, se eu alongar essa barra, se eu alongar ela reto, de maneira reta, se eu alongar ela, esse ângulo inteiro, o ângulo inteiro seria igual a esse ângulo aqui de 30. Por quê? Porque são duas retas paralelas, né, dois horizontes cortados por uma terceira. Então, dá para imaginar um horizonte aqui e dá para imaginar um horizonte aqui em cima. Ou seja, duas retas paralelas cortadas por uma terceira. A terceira é a barra. Então, se aqui são 30 graus, aqui inteiro são 30 graus, inteiro são 30 graus, tá? Até aí uma constatação. Agora tem o seguinte, a força ela está fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui, claro que esse tamanho aqui não são 90 graus, isso aqui é meramente uma ilustração, para mostrar que o ângulo é com uma linha imaginária no horizonte. Então tudo isso é 90 graus, ou seja, 90 graus com o horizonte acaba gerando uma força aqui, ó, na vertical. Uma força que está na vertical. Ou seja, essa força aqui, tendo 90 graus, significa que ela está exatamente aqui, ó. Aqui está ela.
aqui está a nossa força, correto? 90 graus. Então, baseado nisso, vamos dar uma limpada aqui para achar as informações que importam para a gente. Então é o seguinte, a força tem 90 graus, a partir do horizonte, 90 graus. Então pensem comigo, 90 graus quer dizer o seguinte, essa força aqui, ela está paralela com essa barra aqui, ó, ambas estão paralelas. Então, elas vão ter mais ou menos o mesmo ângulo para determinadas questões que nós temos que averiguar. Então, vamos voltar para cá. Analisem comigo. Aqui nós temos como se fosse um triângulo retângulo. Temos 30 graus, 90 graus e temos o restante. Ou seja, 90, 100, 110, 120. 120 para 180 são 60 graus. Tá? É o que nós temos. E nós temos o seguinte também. Essa força aqui, se são 60 graus aqui, estendendo essa força também vai ter 60 graus aqui. A mesma coisa. Tá? Então 60 graus aqui para baixo, com uma barra que está na vertical e com uma força que está na vertical aqui para baixo são 60 graus também. É igual. Agora analisem comigo o seguinte, aquela regrinha básica, ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui são 60 graus, aqui em cima também serão 60 graus. Ou seja, são 60 graus com a barra. Por que com a barra? Porque a barra, imagine que ela está estendida aqui, tá? Só para medir isso aqui, 60 graus com o eixo da barra. Então são 60 graus, tá? Basicamente isso. Agora vamos prestar atenção num detalhe importante. Para começar a resolver essa questão, nós temos que usar momento, tá? E nós vamos ter que escolher um ponto onde nós vamos pegar como origem. Esse ponto vai ser sempre um ponto onde as coisas vão girar em função dele. O ponto mais simples aqui seria o ponto A. Por quê? Porque o ponto A é aquele que daria para essa barra girar em torno dele. Então, baseado nisso, nós fazemos o seguinte, nós deduzimos somatório dos momentos em A igual a zero. Então, vamos analisar comigo. Tudo que gera momento nessa barra aqui, em relação ao ponto A, tem que ser zero. Só que o primeiro ponto importantíssimo em relação ao momento é o seguinte. Para gerar momento, a força ela tem que estar formando 90 graus com a barra que vai girar. É isso que é a situação ideal. Aqui, no caso, a começar por essa barra aqui é uma das que geraria momento aqui, que provoca o equilíbrio do momento nessa barra. Que nós temos uma força aqui, empurrando para baixo, então se não fosse essa barra maior giraria. Ela iria provocar um giro. Isso aqui é o que segura, então isso aqui também está dentro do equilíbrio do momento. Só que essa barra aqui, ela não está formando 90 graus com a barra grande. Ela deveria estar. Então, se ela tem 60 graus, significa que faltam 30 graus para ela estar onde ela deveria. Então, isso vai entrar no momento, na hora que eu fizer o momento aqui. Tá? Essa outra força também, ela, para gerar o momento perfeito nessa barra, ela teria que formar um ângulo de 90 graus. Na verdade, ela está vindo assim, né, por cima. Ela deveria formar 90 graus, assim, ó, 90 graus. Só que ela está assim. Então, esse ângulo aqui pequeno são 60 graus. Ela deveria estar aqui. Ela deveria estar aqui, formando 90 graus. Então, ela tem só 60. Faltam 30 graus para ela estar onde ela deveria. Então, faltam 30 graus aqui. Ó. Faltam 30 graus para essa força aqui estar onde ela deveria. Então, deixa eu só apagar o resto aqui para despoluir. Qualquer coisa você volta com a figura para saber de onde saíram esses ângulos. Então vamos lá, com base nisso. Vamos ver quem é que forma o momento primeiro. A força de 20.000. Então 20.000
20.000, ela não está posicionada formando 90 graus com a barra. Faltam 30 graus para ela estar onde ela deveria. Então, 20.000 vezes cosseno de 30 vezes. Agora, o momento, conforme vocês sabem, ele é força vezes distância. Qual distância? Até o ponto que as coisas vão girar. Então, até aqui são 300 mais 150, ou seja, são 450 milímetros. Só que você tem que tomar um cuidado. Se a força está em newtons, você deve passar a distância para metros. Então, lá, vezes 450 milímetros, milímetros vai ser 1, 2, 3. É o equivalente a 0,45 metros. 0,45 metros. 0,45. Esse é o momento provocado por aquela força. Agora analisem comigo o seguinte. Essa força que está vindo de cima para baixo, ela fará com que essa barra grande aqui, ela gire nesse sentido aqui, que seria o sentido horário. É isso, né? Vamos ver. É o sentido do ponteiro do relógio, o horário. Então, o sentido horário gera um momento negativo. Coloco o menos ali. Agora eu vou analisar a barra aqui. Se a força está provocando momento no sentido horário, a única outra barra que equilibra os momentos, ela vai ter que estar provocando um momento no sentido anti-horário. Então, por isso vai ser o sinal de mais. E aí eu analiso aqui, ó. Essa barra vai fazer uma força. Eu não sei quanto é a força, então eu vou chamar de força BD. FBD, que multiplica. O seguinte, essa barra FBD, ela não está 90 graus com a barra, que é a situação perfeita para gerar o momento. Faltam 30 graus. Então, se faltam 30 graus, vezes cosseno de 30. E aí, vezes a distância, porque momento é força vezes distância, vezes os 300 milímetros, vezes 0,3. Né? Só para confirmar aqui, 300 milímetros é 0,3. Fecha parênteses, igual a zero. Porque aqui é uma situação de estática. Então, está parado. O somatório das forças e dos momentos é zero. Agora, nós temos que resolver essa equação aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, então. Vamos ver. Eu vou resolver tudo isso aqui, ó. De 30, aqui vezes 0,45 igual a isso aqui, vezes 20.000. 7.794,22. Com o sinal de menos, fica menos 7.794,22. Mais, agora vamos fazer essa conta aqui. Cosseno de 30 é igual, vezes 0,3 é igual a 0,2598. Vou colocar 0,26 mais 0,26 FBD é igual a zero. Então vamos analisar aqui. Eu tenho que isolar o FBD, então vou deixar ele sozinho em um dos lados. 0,26 FBD é igual. Esse que está negativo eu passo para o outro lado como positivo. 7794,22. 7794,22. FBD é igual. Agora eu passo dividindo aqui. 7794,22 dividido por 0,26. Então, FBD é igual. Vamos ver quanto dá isso aqui. Dividido por 0,26. 29.977. 2977,8 newtons. Então, FBD
é essa a força, ou seja, essa barra está exercendo essa força de 29.977,8. Agora vamos analisar o seguinte, pessoal, é importante. Se essa força aqui em cima está apertando para baixo, significa que essa barra aqui está sendo comprimida. Então ela está sendo comprimida, tá? Isso é importante. Então vamos lá. A barra sendo comprimida, já descobrimos a força. É isso. Agora vamos analisar as tensões, tensão normal média e a tensão de cisalhamento no rebite. Vamos lá, vamos deixar só esse valor aqui que nos importa, que é o que mais nos importa, na verdade. E eu quero que vocês analisem comigo. Nesse caso aqui, como essa barra está sendo comprimida, está sendo apertada, mesmo que tenha uma parte dela que tenha menos área, que é onde está entrando o rebite, mesmo que tenha essa parte que tem menos área da barra, ainda assim você vai usar a área inteira. Por quê? Porque ela está sendo comprimida. Então, na hora de comprimir, você usa a área inteira que está no centro. Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo da tensão máxima. A tensão BD máxima será igual à força. É só essa barra que está aqui. Então, a força é 29.977,8 dividido pela área. Que área, pessoal? A área da secção transversal. Então, se nós pegarmos essa barra aqui e fizermos um corte nela, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. 40 milímetros de largura por 10 milímetros de espessura. Ok? Essa parte dos 40 milímetros é essa distância aqui que você está vendo. Então a área será 40 milímetros vezes 10 milímetros. Então 0,0440 metros vezes 0,01 metros. Então vamos ver quanto dá isso aqui. Tensão BD máxima será igual a 74.944.500. Esse é o valor. Tá? Esse aqui é o valor. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante, tá? Que eu vejo muitas pessoas se confundindo. Por exemplo, essa calculadora que eu estou em mãos, ela é uma calculadora com sistema americano. Tá? Então, no sistema americano, o resultado que apareceu para mim, ele apareceu com vírgulas aqui e aqui. Tá? E aqui um ponto. Vou colocar exatamente como apareceu na calculadora. Apareceu assim, ó, vírgula, vírgula e um ponto. Tá? Você tem que tomar muito cuidado. No sistema americano, a vírgula quer dizer o ponto para nós. Tá? E quando a calculadora do sistema americano mostrar ponto, aí sim é a vírgula. Então, para não gerar dúvida nenhuma, o que você deve fazer se a sua calculadora é o sistema americano? Quando ela mostrar vírgulas, você simplesmente ignora as vírgulas. Ignora. Tá? Ignora. Só presta atenção no ponto. O ponto está aqui, ó, no resultado. Então, quer dizer que o ponto, para eles, o ponto deles é a nossa vírgula. Quer dizer que é todo esse número aqui, vírgula zero, né, que aí não precisa botar. Então, o valor deu 74.944.500, ok? Tome cuidado com isso. Essa é a resposta da tensão máxima, ou ainda poderia aparecer da seguinte maneira.
Se você tem números muito grandes, você pode passar para megapascais, que é algo muito conhecido na área de resistência dos materiais. Megapascais é vezes 10 na 6. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ficaria 74,94 megapascais. Tá? Isso aqui em cima é a mesma coisa do que isso. São a mesma coisa. Tá? Essa seria a tensão máxima suportada na barra BD. Agora nós temos que analisar o seguinte. Nós temos que analisar a tensão máxima de cisalhamento. Cisalhamento, conforme nós já explicamos em outros vídeos, cisalhamento é sempre quando tem um deslizamento de superfície referentes ao mesmo corpo. Por exemplo, essa barra aqui, como essa, elas estão sendo presas por um rebite. Caso rompa alguma coisa, rompa o rebite, ele vai se arrastar, ele vai fazer mais ou menos assim as barras. Elas vão se arrastar e o rebite que vai arrebentar. Então, essa tensão aí é a tal de tensão de cisalhamento. Então, a fórmula dela é a mesma coisa. A tensão de cisalhamento será a força. Quanto é a força? É a mesma força que está sendo aplicada no rebite. 29,977. 29,977,8. E tudo isso dividido pela área. Agora você deve tomar cuidado. Que área? É a área da secção transversal de quem vai cisalhar. Agora quem vai cisalhar é o rebite. Então o rebite ele é circular. Tá? E um detalhe importante, ele tem, onde é que está? Onde é que está o rebite? Largura por 10 mm. Ali. No ponto B, o rebite unindo duas barras no ponto B tem diâmetro de 5 mm. Ou seja, o rebite aqui ele tem 5 mm de diâmetro. 5 milímetros. Então o raio dele será 2,5 milímetros. Então o raio será 2,5 milímetros. 1, 2, 3. Que mais aqui? Milímetros. 1, 2, 3. Então 0,0025. Então o raio é 0,0025 metros. Agora a gente usa a área. Como o rebite é circular, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então será π vezes o raio, que é 0,0025 ao quadrado. Está aqui. Então nós temos que fazer essa conta aqui. Vamos analisar quanto vai dar essa conta então. Então, a máxima tensão de cisalhamento será 1,527 210 pascais. Essa é a resposta. Novamente, se você quiser, você pode escrever isso em forma de megapascal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria 1527,53 megapascais.
Então essas duas respostas também estão corretas. Tá? Então estão aqui os cálculos. Espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigado, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado por acessar o nosso canal. Te convido a se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Além disso, estando inscrito, você poderá interagir conosco de uma maneira mais rápida e ágil. Se você quiser alguma outra maneira, se você quiser algum outro jeito de se conectar com a gente, vou passar para vocês também todas as nossas redes sociais. Anota aí. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso e fique à vontade para acessar mais vezes. Até a próxima. Já pensou se assistisse um canal assim na nossa época de graduação?